É. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio das Cartas de Paulo. Ainda não entramos nas cartas, ainda estamos no prelúdio, né? Que é a vida de Paulo de Tarso. Já falamos sobre Saulo de Tarso, já falamos sobre a estrada de Damasco, já falamos sobre as viagens do Paulo. Agora nós vamos entrar, né, na parte triste de tudo isso, que é a prisão de Paulo e a morte dele, né? Ele foi um guerreiro e até o último instante da vida dele, até o último suspiro, ele ainda postulava o Evangelho do Cristo. Ele praticamente converteu ao cristianismo quase todo o quartel onde ele estava preso, né? Não só os soldados, como os prisioneiros também. E tem uma passagem nesse episódio da prisão dele, que vão lá e tentam resgatá-lo, né? Do jeito que ele estava sentado, ele continuou. Lucas estava com ele e ele falou para os cristãos que foram buscá-lo: não vou sair daqui. Aqui é o meu lugar. Será que ele já sabia? Ele já sabia, né? Ele conversava com Cristo, ele conversava com Estevão, e ele já tinha uma certa deslumbre do que estava por vir. Mas a espiritualidade é tão perfeita, eu não me canso de falar isso. E cada vez que eu vejo né, milagre novo, eu fico abismada como fosse o primeiro, né? A espiritualidade fez tudo certinho. Tudo certinho. Porque ele era para ter sido executado logo que ele chegou na prisão. E ele ficou lá um tempão. Né? Ele tinha que passar, né? Não, e outra, enquanto ele estava lá, Lucas escreveu grande parte do Evangelho. Então, por isso que eu falei, tem que passar as lições. Exatamente. Lucas escreveu as cartas, muitas cartas foram escritas da prisão, né? E ele converteu muita gente lá dentro da prisão. Então, a prisão dele também serviu para alguma coisa, em termos assim, não só dele quitar karmas dele, mas também de ele terminar o trabalho dele. Assim como foi feito com Kardec, né? A espiritualidade, ela faz, inclusive, isso. Você não terminou o trabalho? Então, vamos aqui, vamos terminar o trabalho. Né? Isso que é o bonito, que é o belo. Você fazer essa parceria com a espiritualidade, tudo junto ali. Né? Então, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem deste novo episódio de hoje. Compartilhem com seus amigos, vale a pena, né? Dê aquele joinha. Eu não gosto daquilo, mas, né? É necessário. Dá um joinha. Sobre a relevância do canal. Porque isso faz bem, isso aumenta a nossa popularidade. E a gente atinge mais pessoas, né? Essa é a parte boa, tá, gente? Popularidade para nós não representa nada. Mas atingir mais pessoas. Importante que Paulo chegue a mais pessoas. Exatamente. Essa é a parte crucial aqui, que Paulo chegue a mais pessoas, tá? Então, vamos lá para o capítulo de hoje. Primeiro vamos fazer uma prece, né? Sim. Bom, agradecendo a todos aqui presentes, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, gostaríamos que a espiritualidade nos conduzisse da melhor maneira, para que tenhamos um bom entendimento de toda essa lição tão bonita da história de Paulo, e que chegue a todos os cantos que for necessário para todos aqueles que precisam escutar uma palavra e entender como é bonito esse processo do Evangelho de Jesus Cristo. Que sejamos a luz daqueles que estão na escuridão, que as palavras soem e entrem dentro dos seus corações, com toda a espiritualidade nos envolvendo, nos apaziguando amorosamente, aqui e agora.
E assim, vamos para a prece do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá, então. Quarto episódio. A morte de Paulo de Tarso. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: são inícios do Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma naquela que foi provavelmente a última das viagens missionárias em 57. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto. Também foi preso, né? Paulo chegou a Jerusalém em 57 com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local e, segundo Atos, ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando que ele foi interrogado por Tiago por ensinar todos os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os nossos ritos. Tiago, irmão de Jesus, líder dos cristãos de Jerusalém, que avisou Paulo sobre os riscos de pregar contra a Torá em Jerusalém. Paulo, então, realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo por não seguir os mandamentos da lei. Paulo, porém, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá, e isto provocou o rompimento final com os judeus. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém e, para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio ao qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Em Atos, no capítulo 28, na parte 1, relata que em Melite, em Malta, hoje Malta, onde ele se encontrou com Públio e foi recebido pelos habitantes da ilha com muita humanidade. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera por volta do ano 60. Na capital do Império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais.
Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos por volta de 63 d.C. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar Egeu e viajado até a Espanha. Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, São Paulo, apóstolo, foi novamente preso e levado para os arredores de Roma. Mais uma vez ele foi açoitado. Nossa Meu Deus, Senhora. né? Né? 2 anos aqui, 2 anos ali. Sobrou carne, coitado. Nossa Senhora. E aí é que a gente percebe o tamanho da fé dele, né? E aí eu tive um pequeno engano, né? Ele naufragou nessa viagem para Roma. Para Roma. Você tinha falado que não era. Ele naufragou nessa viagem para Roma. E aí, assim, né? Onde ele ficou doente, né? Ele fica doente por causa do naufrágio. Quando ele foi, ele sempre soube, ele já tinha sido avisado algumas vezes que ele não podia voltar para Jerusalém. Porque o pessoal dos sumos sacerdotes lá e dos sacerdotes planejavam, ao primeiro instante que ele fosse para lá, planejavam que ele seria capturado, né? E eles queriam crucificar ele de ponta cabeça. E ele não aceitava isso de maneira alguma. Quando ele foi para Jerusalém, dessa vez, né, ele já sabia que a coisa não ia ficar boa. Em 57, que é quando ele chega em Jerusalém, ele já devia estar aí com 70 anos. Nossa, já veio. Mais ou menos. Por quê? Ele era um pouco mais novo que Cristo. Então, em 57, ele já tinha uma certa idade já. Ele já devia estar em torno de 70 anos, por aí, para mais. Né? E isso eu contando como se ele tivesse 20 anos quando Jesus nasceu. Mas ele tinha um pouco mais. Né? Então, ele já era um senhor idoso, pelo amor de Deus. Né? E mesmo assim ele continuava. E quando ele chega em Jerusalém, a velha discussão da circuncisão novamente. Né? E Tiago chama a atenção dele. É muito interessante porque Tiago, né? Mas qual Tiago? Tinham muitos Tiagos. Tinha né? mesmo. Então Tiaguinho. tinha o Tiaguinho, que era filho de um amigos, né, dos pais dele, de Nazaré, né? Era filho de amigos. Então é como se fosse um primo, né? Tinha Tiago Maior, que era primo de Jesus, porque ele era filho da irmã de Maria, né? E tinha o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus, era mais novo que Jesus e ele estudava em Jerusalém. Ele estava estudando e ele era quase ele já era um sacerdote em Jerusalém, né? E ele nunca acreditou nas coisas que Jesus fazia, que Jesus falava. Mas quando foi chegando no final, né, da vida de Jesus, ele começou a prestar um pouco mais de atenção. E quem auxiliou ele nesse processo foi Nicodemos. Interessante. Né? Quando Nicodemos conversa com Jesus, Nicodemos percebe realmente tudo aquilo que Jesus falava. E Nicodemos entende o que ele quer falar. E é ele quem abre os olhos de Tiago. O irmão. O irmão. O irmão. Uhum. Quando chega na crucificação, o Tiago ele não participa de nada, né? Ele fica meio que afastado. Só que depois da morte de Jesus, Jesus aparece para ele. Oh. Então, logo depois que Maria Madalena, né, descobre Jesus, na sequência ele aparece para Maria e aparece para a irmã de Maria, né, a mãe do Tiago e do João. Ele vai até onde os apóstolos estão também. Ele aparece para eles. Antes de aparecer para os apóstolos, ele acompanha 2 apóstolos indo embora de Jerusalém
que é na estrada de Emanaús, e lá eles percebem que é Jesus, porque eles param, né? Ele acompanha ele da metade do caminho para frente. E aí, quando chega lá, ele fala que vai continuar a viagem. E os 2 apóstolos, um é o Simão, é o outro Simão, né? E Zacarias. Eu acho que é Zacarias. E ele vira para os apóstolos e fala assim: eu estou indo, eu vou continuar mais para frente. E aí Simão não deixa, fala: não, a estrada é perigosa, já está à noite, fica com a gente aqui, pernoita com a gente aqui, e amanhã cedo a gente segue a viagem. E ele concorda, né? E aí ele se faz de bobo na conversa inteira, porque a primeira coisa que ele pergunta: por que vocês estão tristes, né? Ele fala: não, você não está sabendo? Não estava sabendo de nada. E aí, Bem ali. quando ele senta, né, na taberna e vem o pão e tal, não sei o quê, ele pega o pão e parte, igualmente como ele fez na Santa Ceia. Ele dá um pedaço para o Simão e um pedaço para o outro apóstolo. Nossa, arrepiou. Nesse momento, Eles o Simão percebe que é ele. E ele desaparece. Ai, jura? Não Ele- tá conversando. Nossa, Não, eu ia- ele desaparece. E os ia dois pro voltam correndo. Os 2 voltam correndo Ai, para Jerusalém. Esqueceram que a estrada era perigosa, esqueceram que era tarde da noite, voltaram correndo para Jerusalém. Quando eles vão para onde estão os apóstolos escondidos, e eles contam que eles viram Jesus. E aí Pedro fala: não, mas Madalena também viu, Maria viu, nós fomos lá, não achamos o corpo, tal. Só não estava Tomé na hora. E aí Jesus aparece para eles. Ele fez de propósito. Porque os apóstolos em Jerusalém não estavam acreditando que eles estavam vivos. Não estavam acreditando no que Maria falou e a Madalena. Então, ele se mostrou para um que estava de fora e eles voltaram. E aí ele é a primeira aparição para os apóstolos. Né? Pra Exatamente. se reunir todo mundo. você sabe que, escutando você falar, eu lembro um pouco das nossas reuniões, que às vezes a gente fica numa dúvida, né, daquela coisa, mas será que isso é verdade? Mas será que isso é real? Né? Eu vi isso É mesmo. difícil. Será que eu estou vendo mesmo de verdade? Será que eu não sei o quê? Como a gente é um ser humano incrédulo, né? Muitas vezes, né? A gente tá certo, tem que ter o crivo da razão. E a gente precisa analisar se realmente aquilo é real ou se não é animismo, ou se não é, sei lá, qualquer coisa parecida, imaginação. Exatamente. Me chamaram de Alice viajando. Chato. Ou seja, a mesma coisa aconteceu com eles, né? É, tipo, Exato. a mesma coisa. Ele avisou: no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Mas, gente, né, a vida inteira você vendo a pessoa ser enterrada e nunca mais volta, Verdade. né? E aí foi que ele apareceu para eles. Então, depois disso, ele apareceu para o Tiago. Tiago viu ele. Mas aí já na forma dele. Sim, ele apareceu para o Tiago. O Tiago estava andando na rua e ele apareceu. E o Tiago ficou olhando para ele. E aí, a partir desse instante, o Tiago se rende totalmente. Os irmãos dele, né, os irmãos sanguíneos, tinham muita inveja dele. Quantos eram o total que eu não lembro? Tiago, Judas, José. São 5 irmãos e 2 mulheres. 5, incluindo Jesus. Ah, com ele 6. Com ele 6. Nossa, 8, 7 filhos. Normal. 8 filhos. Naquela época, É, 8, 10, 15. É. E 2 meninas. 2 meninas. E gozado que a gente quase não escuta nada deles, né? Não. O Tiago, depois dessa passagem, né, que ele vê Jesus, ele já estava bem inclinado por conta das conversas com Nicodemos. Quando ele vê Jesus, aí ele se entrega de vez, né? Inclusive tem cartas de Tiago. Ah, tem. Tem cartas de Tiago. E aí ele assume
Ele ajuda na Casa do Caminho. Então, ele também foi preparado, vamos assim dizer. Né? Ele conhecia todas as escrituras, então ele também foi preparado de uma certa maneira. E aí ele passou a trabalhar junto com os cristãos. Era ele que levar alguma coisa para a família? Tentou alguma coisa? Você sabe de alguma coisa ou nunca foi relatado nada? Tipo o quê? Tiago, ele com os irmãos. Dá um ele testemunho para os outros irmãos. Não, só nada. Quem aceitou, existe um relato assim muito simples, foi Judas, o irmão dele, chamado Judas. Ele aceitou. Tanto que ele ajuda a cuidar de Maria, e ele ajuda a mas assim, o relato é assim, quase superficial. Agora, os outros 3 irmãos, eles já eram casados, já estavam em outras cidades. E a irmã mais velha também. Quem andava junto com Jesus era a irmã mais nova. E mesmo assim ela não se converteu? A mais nova, sim. A mais nova, sim? A mais nova, sim. Ah, tá. A mais velha que não. Né? Você sabe os nomes? Olha, eu só lembro do Simão e do Judas, que é Judá, né? Não é Judas, é Judá. Eu não lembro, mas eu vou pegar. Eu vou pegar. Não, é interessante, porque é tão pouco que a gente sabe da família dele, né? Tão pouco que relatam, né? Mas tem na Bíblia, viu? Tem na Bíblia o nome deles. Tá. Tem na Bíblia. Existe muita controvérsia de que não são filhos de Maria, são filhos de José, que José fosse viúvo. São filhos dela. Entendi. Mas tudo bem. Bobagem, né? É bobagem. Então, quem é teu irmão, teu pai, né? Vamos nessa. Então, Tiago fazia esse, vamos assim dizer, meio de campo entre os cristãos e os judeus. Né? Por isso que ele briga com Paulo. Porque ele queria que as coisas continuassem sem que acontecesse um meio termo, ele, né? entendeu? Não é nem só como que acontecesse com eles, mas assim, já viu muitos sido mortos, né? Inclusive por Paulo. Então, ele conseguiu achar um meio termo e ele queria que as coisas continuassem nesse meio termo. Né? Para caminhar dessa forma. Né? E aí eram as brigas que ele tinha com o Paulo justamente por conta disso. Pedro e João já tinham largado mão, né? Então, já largamos mão. Mas o Tiago ainda ficava, porque ele também era, né? E na época, Paulo era superior a ele dentro do Sinédrio, né? Só um detalhe. Só um pequeno detalhe, né? E aí, ele acaba perdendo de novo essa briga, porque Paulo não para. E Paulo é preso. Aí Paulo é preso. Né? Só que é aquela coisa. Ele é preso, mas ele tem a cidadania romana, né? Ele tem alguns privilégios que os ele outros não teriam. Pode ficar preso, mas não pode acontecer nada. Porque nesse período de 27 anos, né, de 24 anos, desde a morte de Jesus até 57, quando ele fica preso, os apóstolos foram muito presos. Várias vezes, todos eles foram presos. Mas eram prisões rápidas, né? Eram prisões rápidas. Tem uma prisão de Pedro que o anjo solta ele e ninguém vê por onde ele passa. No dia seguinte, a cela vazia. Né? Isso quer dizer, então, que não seguir as tradições era só para não ser morto, porque de resto não garantia nada. Não, e outros não podiam fazer cura, mas aí eles faziam cura. Aí chegava nos ouvidos do Sinédrio, o Sinédrio ia lá e prendia eles, e ficava esse sai e volta. Né? E no meio de tudo isso, as pancadas. Então, coitados. Maria. Quando Paulo é Pedro, né? Quando Paulo é preso, o Sinédrio, né? Agora a gente conseguiu. Mas ele tira a carta da manga e fala, eu tenho cidadania romana. Aí ele é solto, né? Ele não é solto. Mas ele tem como é que é? Imunidade, né? Ele tem imunidade, só não matam ele. Tá. Mas ele fica preso e de lá ele é transferido para Cesareia, né? O novo rei é o Agripa, né? Dos judeus, é o Agripa. E ele fica lá. Até vir a resposta de César. É aquela coisa, né? Peraí, nós vamos mandar uma carta para o César. Né? Leva no mínimo 3 meses, né? Para chegar lá. Coisa. Não, para chegar lá. Analisar. Analisar. Aí manda de volta. Manda de Um ano volta. já passou.
né? E já se passou todo esse tempo. Mas não mexem com ele. Óbvio, né? Deve ter apanhado muito na prisão, né? Deve ter ficado a pão e água. A gente já conhece a história. Sim. E aí vem a resposta de César e ele é transferido para Roma. Né? Você vê, em Malta, quando o navio naufragou, ele poderia ter fugido. E ele não fugiu. E ele não. E ele ficou lá. Ele honrava aquilo que ele estava fazendo. Pensa o seguinte, né? Se Jesus não fugiu da crucificação, ele ia fugir dessa situação de prisão? Não, se ele faz isso, ele ia é fazer considerado... isso, Ah, tá vendo? É covarde, se esconde, tem medo. Cadê a fé dele? Né? Ele não ia fazer isso, né? Quer retomar? Amor, tá dentro da bolsa. Jesus, perdão, musiquinha gente. Do fundinho, assim, gostosinha. Pode abrir a bolsa, é o zíper da parte grande. Você me lembra 6 horas da manhã, acorde, Kelly. E olha que eu deixei ele no mudo, hein? Não tem jeito. Bom, e aí ele vai no navio, ele é naufragado, ele cuida das pessoas, como eu já havia falado. Tem um surto na ilha, ele trata de todo mundo e ele fica lá. 2 anos, né? Ele fica lá, junto com a guarnição romana que estava levando ele. Ele não foge, ele fica lá. Então, quando chega, né, o navio novo para levarem ele para Roma, ele fica domiciliar. Como se tivesse com a tornozeleira. Porque ele foi fiel, ele não fugiu, então ele tinha essa... Ele fica lá. Ele fala assim, entendeu? Ele podia ter feito isso antes e não fez. E aí, Roma, tudo bem, né? Contanto que ele se reportasse, contanto que... E aí ele faz viagens ainda. Fica quietinho na dele, então deixa ele aí. E ele faz viagens ainda. Você vê, ele faz viagem aqui. Porque de cor assim eu não lembro, né? É muita coisa, é muita informação. Ele viaja todo ali no Mar Egeu, chega até a Espanha. Sim. Isso porque ele está na prisão domiciliar. Prisão domiciliar. E ele volta para Roma. Só que quando ele volta para Roma, aí a coisa já está diferente. Por quê? Até então, era outro imperador, né? Era o coisa. Aí entrou o Nero. Aí entrou o Nero. E o Nero, ele tinha um problema assim, de ego monumental. E ele queria se livrar da parte pobre de Roma. Foi por isso que ele tacou fogo? Foi por isso que ele tacou fogo. Aí ele tacou fogo e colocou a culpa nos cristãos. Exato. Só que o fogo acabou saindo do controle, né? É aquela coisa, né? Você imagina que vai fazer uma coisinha pequena, só que saiu do controle, queimou muitas coisas, queimou metade de Roma. Né? Não foi só a parte pobre, porque ele queria o quê? Exterminar a parte pobre ali, né? E construir mansões e tudo mais. Quanto tempo tem essa história? 2000 anos. E continua a mesma Parece coisa. Que você está contando a história da atualidade, do que aconteceu, sei lá, algum tempinho atrás. É impressionante, né? Meu Deus do céu, quando que a gente vai evoluir? Nero era completamente louco. Doido. E depravado. Quantos Neros nós temos agora? Vai saber. Ele era totalmente depravado, gente. A maioria deles, né? Principalmente esses reis, esses imperadores, todos morriam com doença sexualmente transmitida. Por quê? Porque eles tinham várias mulheres, né? Herodes foi um que morreu com sífilis. Não só mulheres também. Morreu com sífilis, né? O Herodes filho também. E o Nero, ele era assim a depravação máxima, né? Só quem foi pior que ele foi Calígula. Mas o Nero já tinha isso. E ele era louco mesmo, né? Então ele tinha um problema mental mesmo. E ele mandou botar fogo em Roma. Só que aí ele culpou os cristãos. E aí começou uma segunda perseguição aos cristãos. E era uma coisa assim pavorosa, porque além da arena, né? Só que porque naquela época só ia para a arena aqueles cristãos mais rebeldes e tal, o Nero mandou todo mundo de volta para as arenas, entendeu?
E quem não ia para a arena, ele mantinha a iluminação na cidade. Então, você andava pela cidade, tinha estacas, né? A cada tantos metros, tinha uma pessoa sendo queimada. Ou enforcada também tinha, não tinha? E aí eles depois tacavam fogo, então aquilo mantinha a iluminação na cidade. Misericórdia. Nero era totalmente louco, gente. Era uma pessoa Deslocado. totalmente, como a gente diz hoje em dia, total fora da casinha. E quando o Lucas, nessa época, não estava junto com Paulo, quando ele é preso, de novo, por causa do incêndio de Roma. E Lucas volta. E quando ele volta, ele anda pela cidade, ele fica assim... Você imagina o impacto, né? Deve ter sido terrível de ver as cenas. Não, e o odor também, né? É verdade. O odor de carne Atmosfera, queimada. E assim, não era um, eram vários. Né? Eu não sei, quer dizer, a gente sabe, né? Mas assim, Paulo não foi morto de imediato. Ele levou um tempo também, né? Ele ficou um tempo lá. Isso, nós já estamos em 63. Nossa. Você vê. A Ele última foi foi preso em 57. 57. 57. 57. 6 anos. Caraca. Foi mais, né? Pelo que tá aqui. Né? Então, se a gente reclama hoje dos nossos problemas, nosso problema não é nada. Olha a história de Paulo, meu Deus. Porque ele ficou 2 anos em Malta, né? Então, essa parte esse pedaço da história, né, do Nero. Depois Calígula foi pior, mas foi muito impactante. Calígula é depois. Foi muito impactante, porque nossa, você imagina numa cidade que já não tem uma higiene, embora os romanos fossem muito higiênicos, né? Eles possuíam os banhos públicos, eles possuíam... Tinha aquelas piscinas de água quente. Isso. Eles tinham encanamento, né? Eles tinham água que chegava pelas rios, né? pelo encanamento mesmo. As grandes galerias de Roma. Eles traziam água de onde tivesse para onde eles estavam. Então, moderno, hein? Não, Roma nessa parte era muito moderna. Era... Ao contrário de Paris nessa época. E mesmo na Idade Medieval. Né? Paris era as coisas mais ou menos pela rua. Né? O esgoto passava pela rua. Os romanos não. Nessa parte, os romanos eles eram muito asseados. Mas você imagina... Assim, tudo muito rudimentar. O cheiro na cidade dos corpos queimando. Nossa. Era demais. Então, é uma época muito triste, principalmente para Roma também. Foi um declínio muito grande. Quanto tempo mais ou menos durou isso? Nero, Calígula, acho que parou em Juliano. Não tenho certeza, mas é Juliano. Ou Decleciano. Quanto tempo? Uns 10 anos? Foi. Mais, não é não? Foi 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. 10 a 15 anos de tortura. Meu Deus do céu. Porque logo depois que Paulo morre, os cristãos saem de Roma, né? Eles começam a sair de Roma e ir para outros lugares para não ficarem tanto à vista, né? Porque Pedro é morto também logo depois de Paulo. É uma coisa que eu me pergunto, né? A gente sabe, para nós, né, os espíritas, as encarnações que a gente traz. Imagina como que a gente foi antes. Imagina eles como foram antes. Não que a gente seja mil maravilhas, mas eu quero dizer assim, perto deles, até que a gente tem uma evolução maior. Mas imagina a encarnação anterior a isso. Como poderia ser? Nossa Senhora, não dá nem para pensar. Não, você falando do Nero, eu fiquei pensando, meu Deus, o que caiu de lá de capela? O que será que... Não, a gente deve ter sido muito bonzinho. Deus do céu! Então, na realidade, essas pessoas, elas vêm com uma missão, né? Assim como Hitler veio. Se você pegar a história o livro do André Luiz,
e do Emmanuel e do Chico, que nós estamos estudando, o A Caminho da Luz. O Império Romano tinha um papel importantíssimo. Poder mudar tudo, né? Mas o poder, infelizmente, muda tudo. Então, você vê, todos os imperadores que foram sucedendo, todos eles vinham com uma missão. Mas o poder, né, o dinheiro, a ganância, a facilidade, né? Você é imperador, você tem tudo na mão. Os bajuladores para ajudar. Não, o mais poder ainda. sobe na cabeça. Subiu na E cabeça. naquela época, é só você pegar os livros, você está lá escrito. Naquela época, os próprios maridos ofereciam às mulheres em troca de favores políticos. Sim. Nossa, que bagunça. E tanto que dizem que a gente tá passando por tudo isso porque a gente está atrasando da forma como a gente está conduzindo a coisa, já era para já estar mais evoluído. Exatamente, exatamente. E a outra coisa que chama aqui a atenção, né, dessa parte aqui. Em Malta, ele encontra com o Públio. Isso aqui chama atenção também. Né? Ele se encontra com o Públio. E aí vamos ver o que Públio fala. Foi o único que tratou ele direitinho. Vamos ver o que o Públio fala. Olha, gente, que lindo. Ele estava cego já, né? Já. Já. Então vamos ver o que Públio fala de Paulo. Ele morreu no incêndio, né? Ele morreu na explosão de Pompeia. De Pompeia. Isso. Então vamos lá. Vou ler para vocês. Ao desenvolvermos o estudo à luz do Espiritismo sobre as epístolas de Paulo, optamos por analisá-las com base nos comentários do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier. Nossa justificativa é que o mentor espiritual de Chico desenvolveu quase 1.400 capítulos, realizando interpretações sobre versículos do Novo Testamento, distribuídos em diversos livros e publicado por várias editoras. Sem dúvida, é o principal execta da Boa Nova no âmbito da literatura espírita. E o curioso é que mais de 1/3 desse total de mensagens é referente às epístolas de Paulo. Para quem não sabe, Emmanuel pegou todos os evangelhos escritos pelos apóstolos e ele explicou esses evangelhos e ele desenvolveu esses evangelhos. Por quê? Porque ele estava lá, né? Ele conheceu Jesus. Então, Emmanuel fez isto. Né? E são livros pequenos, fáceis de ser lidos, tá? Um mínimo de 500, 800 páginas. Então, tem vários livros. Evangelho de Mateus, Evangelho de Pedro, tem vários, tá, pessoal? É uma leitura, claro, demorada, porque são livros grandes, mas uma leitura assim, maravilhosa. E Emmanuel escreveu um livro sobre as cartas de Paulo, tá? Que nós também estamos utilizando. Esse livro, embora, né, vocês viram, nossa, que fininho. Não, é porque esse livro não é do Emmanuel. É As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho. Tá? Julgamos importante indicar também as razões da admiração de Emmanuel pelo apóstolo da gentilidade. Em obras psicografadas por Chico Xavier, há várias colocações por autores espirituais, desde o início dos anos 1940. Fato curioso, do encontro do senador Públio Lentulus com Paulo. Está registrado em mensagem psicografada no dia 13 de março de 1940, em Pedro Leopoldo e assinada por Emmanuel. Então, aqui está a carta do Emmanuel. Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero,
A terra não estava amanhada e se alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria era regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi lidador de sol a sol. Conheci-o em Roma nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Vi-o uma única vez, quando um carro do Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. Lide-o sempre e não vos arrependereis. Em outra mensagem do espírito Sinélio Lúcius, que era grande amigo de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, a 3 de agosto. E vem chuva, gente. Meu pai. A 3 de agosto de 1949, surgem outras revelações interessantes sobre o acolhimento do senador em seguida à sua desencarnação no ano de 79 depois de Cristo, durante a erupção do Vesúvio. É agradável a comentar o esforço de Emmanuel na vanguarda do serviço evangelizador pelo Espiritismo, nos domínios da língua portuguesa, pelo amor profundo devotado por ele à inesquecível figura de Paulo. Poderá você concluir das razões que levaram o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento. Por isso que São Paulo chama São Paulo. Porque Emmanuel era o padre Emanuel. E foi ele que batizou a cidade. E ele batizou ela em homenagem a Paulo de Tarso. Olha. Ai, por isso que eu gosto daqui de São Paulo. Ele mereceu especiais cuidados no lançamento, a ponto de esperar o aniversário da conversão do Dr. de Tarso. Em janeiro, para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira, colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade. É que também Paulo, na vida espiritual, jamais descansou. Quando o senador romano desencarnou, extremamente desiludido em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastada do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo de todos os matizes, quase sempre especializados em regra de intolerância. Uau! Nossa, essa para mim é uma grande novidade. Emmanuel estava lá quando... Paulo estava lá quando o Públio morreu. Esclarecemos que a cidade de São Paulo foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554 por Manuel da Nóbrega. Emmanuel. A grande metrópole do hemisfério sul e o Estado homenageiam o apóstolo da gentilidade. Esses fatos reveladores também foram evocados por Chico Xavier por ocasião da grande cerimônia pública e televisionada na capital paulista, em que recebeu o título de cidadão paulistano, outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo no dia 19 de maio de 1973. Então, gente, tem mais, tá? Eu vou lendo aos pouquinhos, porque é muita coisa. Então, é aquela mistura, né? Nossa, gente. É aquela mistura. Emmanuel tinha um grande respeito por Paulo. Por tudo Porque que ele eu, fez, eu, eu, Meu fico, Deus. eu fico pensando assim, Públio
Tinha a faca, o queijo, a bandeja, o pãozinho fresquinho do lado e não conseguiu cortar. Ele conheceu Jesus. É verdade. Jesus curou o filho caçula dele, que depois foi sequestrado e tá, mas isso é uma outra história, tá, gente? E é linda também. Ele foi lá. Ele conversou com Jesus na beira do caminho. Paulo conversou com o público? Eles tiveram Não, foi uma... presencial? Sim, Sim. presencial. Foi na porta da Via Ápia. Mas foi um momento que o público estava... O Públio estava passando e ele viu Paulo. E aí ele conversou com Paulo. Mas que momento era da vida deles? Estou falando de Paulo era Paulo. salvo, Acho né? que era Paulo estava na prisão domiciliar De Roma. de Roma e o Públio estava quase já se recolhendo para a ilha lá onde... para Pompeia. Ele ainda estava como senador romano. Ele ainda não tinha deixado o cargo. Aposentado. Isso. A mulher dele já tinha morrido. Já, a Lívia já tinha morrido. Eu acho que até fazia pouco tempo que a Lívia tinha morrido, porque ele ainda estava sofrendo com a morte dela. Mas ele estava reticente ainda ao Cristo. Ele não era cristão, ele virou cristão só lá em Pompeia, praticamente, né? Só lá em Pompeia. Por quê? Porque ele ainda, né, ele perdeu o filho. Embora Cristo tenha curado ele não achava que ele podia seguir Cristo por causa do cargo dele. Na realidade, foi isso. Ele sabia que o Cristo tinha curado ele. Ele sabia que o Cristo era diferenciado. Haja visto a carta que ele escreve para Roma, Escrevendo. descrevendo Jesus, né? E ele achava que Jesus não era uma pessoa perigosa em momento algum. Por isso que Roma não se preocupava com Jesus. Ele tentou ajudar o Paulo ou não? Não. Foi uma passagem tranquila, entendeu? Ele já tinha perdido a visão ali? Já. Mas ele não passou a se converter um pouco melhor ao cristianismo quando a empregada passou a cuidar dele? Sim, mas ele não Ele não demonstrava. assumia, né? Ele não Tá. assumia. Não assumia Ele por não causa da assumia posição por causa dele. de senador ainda. E foi um isso. relato da conversa teve? O que foi falado? Tem, tá aqui. Tem. Falei, qual será que entre o Paulo e o Públio? Tem, tá aqui, mas é muita coisa. Então eu vou lendo devagarzinho, tá, gente? E quando ele viu Jesus, ele voltou para casa e ele conta para Lívia, né? Porque ele chega em casa, o filho dele está curado. E a filha dele tinha lepra. Ninguém sabia que ela tinha lepra. Foi a menina, né? E ninguém sabia dizer o que ela tinha. E aí ela foi curada também. Então, né? Mas ele não podia Deixa eu falar isso abertamente. abertamente. É. A posição dele, né? O ego também, né, gente? Ele não podia admitir que Jesus era tudo aquilo mesmo. Maior. E quando a Lívia foi morta na arena, ele também ficou um pouco revoltado, né? Porque, primeiro, que todos aqueles anos ele manteve ela afastada, né? É. Por causa de tudo que aconteceu com eles. E aí, né? Acho que ele não Quando ficou eu- nem tanto com raiva, né? A consciência dele pesou pra Pesou caramba, muito, né? pesou muito. Porque naquele dia ele ia pedir perdão para É, Lívia. ele tinha Ele ia descoberto, aceitar né? ela de volta. Ele ia tentar refazer o casamento dele. E ele vê ela sendo sacrificada na arena. Essa história é triste. Olha, nessa época eu não sei o que é mais triste. Sabe? Verdade. Não dá para saber o que é mais triste. Tem umas cenas de filme que a gente vê quando vê até criança entra no meio, né? Todo mundo jogam eles lá como se fosse carne. Estava alimentando os leões, só isso, distribuindo carne para os leões. Infelizmente era assim. Então, o Públio se sentia muito, vamos assim dizer, principalmente depois quando ele desencarna, né? Ele se arrependia muito de não ter aceitado Jesus naquela época. Curiosidade, tem algum filme de Paulo? Tem. E é lindo. Tem um grupo lá no Cristão
tá? Dos cursos, eu postei a vida de Paulo. É verdade. O filme. É o filme. O filme. Mas o Wagner E é tá no lindo o grupo, filme, no vale a pena. preparatório? Não, mas eu postei em todos, amor. É só vindo do preparatório. Não, achei que tinha sido eu só pra postei em gente. Eu postei em todos. Ah, então, Postei em aí não todos. tem desculpa pra você, não. Tem a Mas acho vida que de também tem na Pedro Netflix também. É na Netflix? Você pegou ou no YouTube? Não lembro. YouTube. No YouTube. No YouTube. Mas No também YouTube, viu, gente? É. Tem o filme da história da vida de Paulo, tá? E é lindo. A gente É falou no lindo. último capítulo nosso que a gente ia colocar na descrição, né? É, isso. E pegar o Mas link. deve ser bem feito também, né? Pelo amor de Deus, É amor. bonito. Vou te falar só um dos atores, tá? O Jim Cassavetes. Trabalha muito bem. Esse é só um muito dos bem. atores, tá? Ele faz o papel do Lucas. É Não, muito é lindo o muito filme. lindo o É filme. muito lindo o filme. E triste, muito triste também. E triste também. Lógico que não vai ter todos esses detalhes que vocês estão conseguindo aqui, mas boa parte vocês vão pegar. Vocês vão conseguir visualizar melhor aquilo que nós estamos contando. É verdade. Aqui E, é t- conteúdo exclusivo e detalhado. e assim, e tem também o do Paulo de Tarso, o de Pedro. Tem o livro que conta a história de Pedro. Livro ou filme? Filme, desculpa, gente. Ah, tá. Tem o filme que conta Esse a eu não vida vi. de Pedro também. Tem. Eu vou postar. Eu vou Por favor, postar. por Eu vou favor. postar. Tem o filme de Maria, depois que Jesus morre, quase perto dela morrer. Esse eu já vi, mas faz tanto tempo, preciso rever. É, que os apóstolos vão lá se aconselhar com ela, porque no começo é ela quem toca a casa do caminho. Né? Ela é a matriarca lá dentro. Quem traz os apóstolos ali na rédea rédea. curta, vamos dizer, é Maria, tá, gente? Tanto que tem o Evangelho de Maria, né? Tem o Evangelho de Maria Madalena também. Exato. Vamos deixar isso à parte. Então, pessoal, nesse filme de Maria, é contado, os apóstolos vão lá conversar com ela, para pegar conselho. Depois que ela se afasta, né? Que ela já está no final da vida dela, eles vão lá atrás de conselho, atrás do que deve fazer, atrás do que não deve fazer, entendeu? É lá que ela dá relatos para o Lucas terminar o evangelho, pegar algumas coisas que Paulo não sabia, principalmente do nascimento de Jesus, né? Não tinha informação nenhuma. Mulher, né? Com aquele sexto sentido, aquela mulher com aquela carisma que às vezes falta nos homens, né? E eles vão lá, né? Por que será, né? Por que será? Por que né? será? Por que será? Não estou falando que essa mulher é melhor que o homem, mas a gente tem não. aquela coisa de materno. jeitinho de fazer as coisas melhor. É aquela coisa maternal, né? É. Que acolhe, né? Então, é isso. Mas é muito lindo, viu, gente? Vocês podem assistir. Nós vamos colocar no link, tá? Do descritivo do canal. Eu vou colocar todos esses links, tanto do filme do Paulo, como de Pedro, como de Maria, porque é muito lindo os filmes. E, assim, trazem um conhecimento muito bom para vocês. Verdade. Tá? E Emmanuel, eu acho que ele se sentia muito arrependido, né? Devia bater muito isso na cabeça dele. Por isso que depois disso, se você pegar a continuação do livro, né? Ele volta como um escravo, o Emmanuel. E ele volta como um escravo cristão. E o retorno dele, do Paulo, na reencarnação, é tão rápido. É tão rápido. É muito rápido. Ele vem na sequência? Vem logo depois. Emmanuel, né, como Públio, vai desencarnar em Pompeia, Sim. com a erupção do Vesúvio. Tá? É. Ele chega a pegar João vivo. Nossa. Quando Emmanuel volta como Nestório, um escravo grego, ele volta como um grego, escravo, tá? Mas assim, com uma cabeça fenomenal. Foi mantido, acho que todas as lembranças que ele tinha de como senador, porque ele conhecia muita coisa, ele falava muita coisa. Ele é convertido ao cristianismo pelo João Evangelista. Nossa. Ele escuta o evangelho da boca. Então, Foi assim. Ele escuta o evangelho da boca do João Evangelista. Por isso que o livro do Emmanuel chama 50 anos depois. Porque 50 anos depois dele desencarnar, ele volta.
Pegou, Nossa, ainda gente. deu tempo de pegar o pessoal ainda Pegou uma raça. em vida. Já pensou? Aí os relatos são Ele muito ouviu de lá na Grécia os relatos da boca do João. Que privilégio. É. Nossa. Que Todos privilégio. não, né? Nossa. Eu juro por Deus. Aquela viagem, né? Assim, poderia vir, assim, às vezes, né? Um apóstolo, assim, falar e contar todos os detalhes que a gente não sabe. Mas Eu não ia recusar, não. É nem eu, Achei né? ótimo. É, Jesus viajou na quiser maionese, sentar né? também. Mas assim, Eu vou gostar. Mas o Emmanuel não encontrou com a Lívia? Mas encontra. A Lívia, quando o Públio desencarna, a Lívia está ali junto para amparar ele, né? Só que o grau deles Ela tá de num grau muito evolução elevado, tá é. muito. encarnado eles não se encontram. Ela não. Ah, A Lívia se reencarnou. sim. A Lívia é Maria? Que Maria? Mãe de Jesus. Não, Não. elas viviam juntas na mesma época. É. A Lívia, É um espírito. eu vou trazer para vocês no próprio episódio, porque eu só não quero. Eu tô com medo de dar uma misturadinha. Mas a Lívia é uma pessoa. Ela já reencarnou outras vidas, mas ela ainda está um nível muito acima. Ela não tem, no livro fala, ela não tinha mais necessidade de reencarnar. Não. O Emmanuel continua a caminhada dele sem a Lívia. Tá? A Lívia é um extraterrestre, praticamente. Né? Quem não? Quem não? Todos nós viemos de capela, somos todos Somos extraterrestres. todos, então se para... Mas assim, vai chegar a hora que o Emmanuel vai atingir o patamar da Lívia, né? Porque eu acho que é o Tem um livro que eu Eu não li. sabia que ela era tão evoluída assim. Tem um livro que eu li, se eu não estiver enganada, chama. Acho que foi no Herculano que eu li esse livro, que conta essa parte aí Da Lívia? da volta da Lívia. Herculano Pires? Não, É. não. O livro chama Herculano, Ah, tá. Ah, tá? eu vou falar esse livro. Mas eu vou trazer para vocês as encarnações da Lívia. Eu só vou confirmar, gente. Eu só vou confirmar. Porque Aquela pessoa que você falou que não é, pra mim é. eu só vou confirmar, tá? Tem descrito, foi falado pelo Tô Chico. boiando. Eu só preciso confirmar, tá? De vez em quando a minha cabeça cisma com uma coisa, mas não é. E aí eu percebo que está errado, tá? Mas, assim, as histórias são muito lindas. Se vocês pegarem os 50 anos depois, que é a volta, né, do Emmanuel, a história do livro é maravilhosa, tá? Se vocês acham que a vida de Paulo foi difícil, que a vida do Emmanuel foi difícil, vocês têm que ver as outras, gente. É uma coisa, assim, muito linda. Agora, quem quiser saber realmente, né, sobre a história do Públio, sobre a história da Lívia, há 2000 anos atrás. Também do Chico e do próprio Emmanuel. O livro também é maravilhoso. Sempre tem no teatro, está sempre em cartaz. É verdade. Ainda tá? Tá, Tem? não para, Ai, não não para, para. não para. Eles ficam num circuito tipo... Turnê? Então, mas a turnê deles é Sempre volta, circular. circular, sempre volta, sempre volta. Eu já vi 2 vezes, porque é maravilhoso. Nunca assisti. Vamos É assistir. maravilhoso. Eles estavam no gente. Teatro Raposa, né? há um Isso, tempo eu fui no atrás, Teatro né? Raposo e depois eu assisti lá no Anhangabaú, na Praça Roosevelt ali. Eu esqueço o nome do teatro. Mas assim, gente, é linda a história, tá? Há 2000 anos, na sequência é os 50 anos depois, né? Que é o livro do Emmanuel, que voltou rápido, ele precisava expurgar rápido. Então ele voltou porque ele tinha uma missão pela frente. Né? Que era o Chico. O Emmanuel. Não é só Chico, né? Ai, gente, vocês também me põem em cada saia justa. Vamos lá. Emmanuel, Públio Lentos. Sim. João era novo. João não tinha 18 anos quando conviveu com Jesus. Por isso que ele, na volta, ele consegue pegar João. Sim. Tá? Imaginei. Então, Emmanuel e João juntos.
tá? Tá. O Públio e o João. Públio, senador romano, João, apóstolo de Jesus, tá? 50 anos depois, Públio, um escravo, Nestório. O João continuava lá. Quem evangelizou? O Públio? João. João, né? Agora Nestório evangelizou. Como eles continuaram juntos, né? Padre Manuel da Nóbrega, José Anchieta e o padre Manuel Paiva, que era o Chico, Manuel Paiva. Manuel Paiva, tá? Caramba. Manuel Paiva estava na fundação de São Paulo. Fazia árvore genealógica. Manuel Paiva estava na fundação de São Paulo. Uau. Ele era um dos jesuítas. Ele não é muito falado, mas ele era um dos jesuítas, tá? Francisco de Assis, né? Então, depois disso, a maioria das encarnações foi dentro da igreja. Tanto do Emmanuel como do João Evangelista, tá, gente? E aí, que os contra me perdoem. Allan Kardec. Certo? Allan Kardec, Paulo, Emmanuel, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá dando mal nó aqui. Calma. Aí chega Allan Kardec, né? É. Allan Kardec faz toda a codificação, Sim. certo? Certo. Se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem texto do Emmanuel, tem texto de Paulo, tá? Uhum. Muito bem. Emmanuel está no plano espiritual, não está? Tá. Allan Kardec desencarna. Ele volta como? Chico? Chico Xavier. Eu imaginei. Mas há controvérsia, né? Tem muita gente que rebate isso. Beleza. Cada um com seus, Uhum. né? Como eu acredito, estou falando. Emmanuel estava cuidando dele. Olha. Então, puxamos lá João Evangelista, né? Com o Públio. Cara. Depois disso, um vem, o outro vai. Um vem, o outro vai. E se a gente voltar um bocadinho mais para trás, Sócrates, Chico, Platão, Chico. Emmanuel. Emmanuel? Vamos voltar um tiquinho mais para trás? Meu Deus. Daniel, Chico. Emmanuel era um dos outros. Quer voltar um tiquinho mais para trás? Vamos voltar um tiquinho mais para trás. Abraão. Chico. Isaac era Chico. E quem era Abraão? Agora me deixou na dúvida. Não, agora aqui esquece. Aqui que eu tô. Você Só amanhã que vai falar. Aí entrou. Não. Paulo. Paulo? Paulo? Abraão foi Paulo? Ué, Paulo foi Abraão? Inverti. Tô lá, tá na mesma, né? Ai, caraca. Eles sempre estavam juntos. E por que isso? Porque vieram juntos de capela. Mas só uma meia dúzia que fez o destino da humanidade. Não, né, filho? Não, é que eles eram mais iluminados. Tem que Eles pensar eram. Vamos dizer que eles estavam a um passo da volta, né? Não, Se meia você dúzia pegar de relatos. toda a população mundial. Se você pegar relatos de Bezerra de Menezes e de Chico, eles foram expurgados de capela porque eles estouraram bomba nuclear lá. eu já tinha ouvido falar isso, esse relato. Que ele, na verdade, eles vieram com essa missão porque eles uma nação, agora eles têm têm que planeta, reconstituir. eles têm que reconstituir. Conforme Eles não o que você chegaram a fez. destruir o planeta, entendeu? Mas eles fizeram barbaridades. Quem era Bezerra de Menezes nessa época? Zaqueu. Oxi. Tem que desenhar depois. Fulano foi ciclano foi ciclano. Eu só tô Nossa. aqui. Aí amanhã, eu tô falando, só amanhã. Verdade. Não, eu entendi mais ou menos o processo, mas Não, depois eu entendi. Então,
eles já conviviam juntos, né? Mas quando a gente vem na carne, que a gente reencarna, essas que, na coisas verdade, a gente esquece. Quando você fala assim, que só esse povo que veio para fazer a diferença... Não, tem os outros também. É que eles se destinaram a isso, né? E se há de convir comigo que não adiantava ter 10 mil falando a mesma coisa, não iam acreditar. Então tinha que ser pessoas especiais. E para isso tem que estar um alto gabarito para conseguir suportar tudo que eles suportaram. A gente Então, não tinha essas condições. Eles vieram de Capela para cá. Então, vamos botar aí 12 mil anos atrás, quase 20 mil anos atrás, quando na época de Jesus eles já estavam, né? Como nós deveríamos estar, vamos abafar o caso. Então, Na época de esse que é o Jesus problema. eles já estavam no É o que eu ponto. mais escuto. A gente já poderia estar mais evoluído, E mas tem infelizmente a gente não aquela, aprende. então, e tem aquela questão que a gente aprende, que eu fui aprender anos depois. Todas as vezes que eu via alguém, assim, principalmente o Chico, falou assim, nossa, ser iluminado, ser de luz, não sei o quê. É igual muitas vezes a gente vê dentro da casa, nossa, o fulano da psicofonia, faz psicografia e faz tudo. Olha, que missão bonita. Não. Ele só está restituindo aquilo que lá atrás só foi tudo ao contrário. Como se diz, aqueles que mais devem são aqueles que trabalham mais. Então, que a gente fala que é nossa, iluminado. Não. não. Quer dizer, ele é agora, Eles nessa são nessa iluminados condição, mas só que perto assim. da gente, né? Mas ele já vem nessa escala aí já, ó, sim. quantos anos, né? Por exemplo, você anos. poderia dizer que Paulo de Tarso veio numa missão? Ah, sim. Agora, sabendo a história dele, É. sim, mas antes não. Né? É verdade. É verdade. E Então, outra, também tem uma coisa, Todo sabe? mundo acha que vida de missionário é uma vida maravilhosa. É. Ai, eu quero voltar como missionário. Aham. Chico era missionário, a vida dele foi fácil. Não foi nem um pouquinho. E, na verdade, assim, sempre a gente, para acreditar, a gente tem que ter um exemplo, pelo menos, que, assim, passe por... Essa é a grande realidade do ser humano. Passe por tortura, passe por sacrifício. A gente tem que focar numa pessoa para entender todo esse processo. Porque se todo mundo tem muita gente igual, é uma coisa que é normal, então tá tudo aí. É exemplo. A crucificação de Jesus Cristo foi um exemplo para nós. E esses seres, que no caso, Chico, vamos dizer, eu vou falar na atualidade, né? Paulo e Chico, e seja, Emmanuel, essas pessoas, que são várias encarnações que vão trocando só os nomes, a nomenclatura, eles tinham que ser que nem Jesus Cristo. Uma pessoa onde a gente fixasse as nossas vistas, o nosso exemplo, para a gente poder entender tudo aquilo. Porque se todo mundo é igual, ia ficar uma coisa muito natural. Porque a gente não aprende, gente, só na... Exatamente. Cristo, Jesus não é estava exceção, mais presente. Né? Não, mas nesse caso de Fisicamente. sofrimento, Jesus é a única exceção. É. Ele realmente não veio para expurgar. Ele veio mostrar para gente, olha, é assim que vocês têm que passar por isso. Exatamente. Vou passar para vocês, né? Como não é o termo que eu queria usar, como servir de exemplo. Não esperem flores pelo caminho. O caminho é assim. E assim, Jesus, quando não estava mais presente, ele deixou pilares para que servissem de exemplos também. Então, você tem aí Pedro, você tem o Paulo, você tem muitos outros que vieram depois, que se mantinham ali para que as pessoas olhassem e falassem, não, eu tenho que ser que nem ele. Porque na Exemplos, cabeça né? das pessoas, Jesus está lá em cima. Então, é muito difícil você ser igual a ele. Sim, Né? Então, você é igual a Paulo, você é igual a Pedro. Sim. Porque é palpável, É. né? Você está vendo, você está sentindo. sim. Então, você é igual a Para eles. também te ensinar que é possível. Que é possível. E Não é uma coisa desculpa, né? Não, Ai, mas não Jesus dá para ser Cristo igual a é Jesus. inatingível. né? Eu não sou que nem ele. E mesmo tendo pau-pau, a gente ainda fala, não, eu não consigo ter essa Né? iluminação toda. Exatamente. Mas não é que não consegue. Não quer, vamos ser honestas, né? Não quer. Não quer. Essa é a grande É difícil? É É. difícil, gente. É. Transformar-nos em um diamante, né?
do diamante bruto por uma pedra Lapidada. lapidada, é difícil. É difícil. Mas não é impossível. Ainda mais hoje em dia. Ele- Naquela Fica mais época era fácil. abaixo de açoite, né? Era abaixo de prisão, espada no pescoço. Hoje em dia não. Hoje em dia é mais fácil. Hoje você só enfrenta o julgamento. É mais fácil. Tá bem mais fácil. Melhor você ser julgado do que você tomar chicotada. Né? E hoje a gente já preso. não entra na arena, né? Exatamente. A gente enfrenta a arena? Enfrenta. Mas é bem diferente. É diferente. Arena contra o nosso ego, arena contra o nosso orgulho, arena contra a nossa hostilidade, arena contra um monte Vaidade. de vaidade. Melindre. Essa é a melindre. A gente enfrenta aos nossos Tem, e ao... tem um leão maior. Por quê? Mas por quê? A palavra por quê? O sentido da palavra por quê? Que leão grande é esse? Porque você explica, mas por quê? Mas por que eu? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas porque eu tenho que ficar melhor. A palavra, porque só a palavra já é um leão imenso. Se outro não faz, por que eu tenho que fazer? Exatamente. Ao meu redor tem um monte de gente que é ruim, até que eu não sou tão ruim. Eu já escutei tanto isso. O calor e o frio também incomoda muitas pessoas. O calor, o frio, a chuva. A grande focada do novo século. A gratidão, às vezes, ela está bem longe da gente entender que ela é um processo de evangelização. Se a partir do momento, mesmo que esteja ruim, a gente agradece, porque a gente sabe que talvez tenha alguma coisa... Poderia estar pior. Não, às vezes até a gente está pagando por... Pagando é uma palavra muito pesada, mas a gente está reavendo alguns assuntos pendentes nossos do passado, né? E aí a gente vai passar por dificuldade porque a gente não vai encontrar, às vezes, pessoas tão boazinhas ainda, que não encontraram a luz ainda. Não. E, infelizmente, tem muito que aprender. Então, a gente vai passar por dificuldades mesmo. E, assim... E aí a gente fala assim... Perdi o fundo da meada. A gente tem que entender que tudo isso para nós é um grande aprendizado e mesmo na dificuldade a gente tem que agradecer. Agradecer a qualquer momento. Mesmo que seja difícil. Senhor, não entendo, mas eu agradeço. Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço. Tem motivo. Tem motivos. Tem motivo. Tem um porquê e tem um para quê. Eu uso essa frase muito para mim. Às vezes eu esqueço dela. Tem um motivo, tem um para quê e tem um porquê. Você pode não entender, mas uma hora você vai entender. Não querer aceitar também. E também não queria Ela aceitar. está falando muito pouco. Não, já. Ela já vai fazer falei, a oração não, final. Não quero aceitar. Não Eu quero fico aceitar. mesmo, ai meu Deus, por que isso? Não, eu confio no Senhor, então vamos. A oração final é ela hoje. Aí eu lembro sempre da frase de Paulo. Senhor, o que queres de mim? Exatamente. Eu estou até hoje tentando entender, mas eu já sei o Próximo, eu vou caminho. colocar uma cadeira aqui, viu? Tô dando close na Kelly agora. Vou colocar uma cadeira aqui para ele sentar. Ele A te gente podia aguarda. ver a gente ali, né? Não, Porque não, deixa assim. Mas eu gostei da ideia da Kelly, né? Eu acho que o nosso adjunto ali podia sentar A aqui cadeira É, dele aqui, senta aqui, ó. pessoal, ó. Tá, da próxima vez aqui, bonitinho. Participar aqui, ó. É. Ai, minha mesa Ai, meu Deus do céu. também. Vamos então à oração final? Ai, tá vendo? Você vai ver, viu? Wagner, você fala tão bem, querido. Vem cá fazer oração. Um close na Kelly agora. Não faz. Por favor. Ai, gente, eu pego ele. Deixa acabar tudo aqui. Bom, vamos lá então, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa tarde de conhecimento, amanhã ou noite, conforme vocês estiverem assistindo, e que nós possamos, né, reconhecer a grandeza de toda essa vivência que Paulo teve, nos trouxe, nos traz no dia de hoje. Como foi falado aqui, um exemplo tão palpável, né, para aqueles que não acreditam na sua evolução, não acreditam que possam fazer maravilhas, como Jesus já havia nos alertado, né? Basta apenas que a gente tenha a fé do grão de mostarda, que ele diz que nós
temos que ter e que tudo será possível. Claro, com a permissão de Deus acima de qualquer coisa. Então, que nós levemos para o nosso dia a dia, nossa consciência, nosso coração, todo esse aprendizado, toda essa vivência, toda essa luta, todo esse amor de Paulo por Jesus e esse amor que levou ele também a pregar o seu evangelho e amar todos aqueles que ele encontrava pelo caminho. Que esse amor possa se fazer presente sobre todos nós também, para que nós continuemos a nossa caminhada de evolução, aprendendo, amando e servindo em nome de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. É isso aí. Até o próximo episódio. Que vocês tenham uma semana iluminada, com muito amor, com muita luz, com muita paz. Que assim Obrigada seja. a todos. Graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal.